Graça e paz, queridos irmãos. Vamos neste momento a uma breve meditação na palavra de Deus que está escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, onde está escrito assim: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso é palavra de Deus quando ele fala sobre a sua misericórdia sobre Israel. Vamos ver o pano de fundo do que vamos meditar hoje. No Antigo Testamento, quando um homem pecava, ele tinha conhecimento de que ele transgrediu, que ele ofendeu a Deus. Ele ia, comprava um cordeiro, trazia ao altar como pagamento. Ele chegava ali, logo na entrada, tem o átrio, aonde ficavam os sacerdotes que iam sacrificar. Ali havia uma mesa retangular que era coberta e ela faz de bronze, chamado ali o altar de bronze. Cada canto da mesa tinha uma espécie de chifre, aonde o animal de 4 patas seria amarrado. Como o animal tem 4 patas, cada vértice do altar tinha um chifre aonde o animal seria amarrado. O homem estava lá. O sacerdote iria sacrificar o animal. E então, aquele animal ia morrer em lugar do homem. Uma das coisas que chama a atenção aqui é que o sacerdote recebia o animal e examinava o animal para ver se o animal podia ser sacrificado a Deus. O animal tinha que ser sem defeito. O sacerdote não examinava o homem. Ele examinava o animal que ia morrer no lugar do homem. E nós vemos que se o cordeiro preenchesse os requisitos de Deus, o homem era imediatamente perdoado. Aí nós pensamos, mas que coisa! Isso é uma coisa do Antigo Testamento? Não, meu irmão. Não! Isso não mudou. Isso continua. Deus não muda. Deus não muda. Você já pensou? Todas as vezes que o homem pecava, ele tinha que trazer. Chega um momento que ele diz: eu não posso mais. Eu não posso mais. Será que Deus está exigindo de mim uma coisa que eu não posso fazer? Alguma coisa que eu não posso dar conta? Então o povo começou a clamar por uma solução. Deus tinha um cordeiro para morrer pelo pecado do homem, uma vez só. E nós vemos isso escrito no livro do profeta Malaquias. Quando Deus grita por boca do profeta Malaquias, ele diz: o meu afeto não está em vós, nem continuarei a aceitar oferta alguma das vossas mãos.
porque desde o Oriente até o Ocidente, sobre todas as nações, será oferecido um só holocausto, puro, vivo, santo no meu nome. Deus está dizendo que há um cordeiro que vai morrer por todos, pelo pecado de todos. Um só cordeiro. Nós sabemos que Deus já tinha esse cordeiro desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13, a Bíblia diz que os que vão adorar a besta, o falso profeta e tudo mais, são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já olhava e já desejava justificar o homem em um só cordeiro. Até hoje, desde que Jesus veio, não precisa mais outro sacrifício. Deus não estava se importando com aquele sangue de cordeiros e cordeiros derramados no Antigo Testamento. Deus estava olhando que aquilo tudo apontava para um único sangue, para um único cordeiro que seria derramado. Só isso. Só isso. Então, hoje, a partir de Jesus Cristo, quando você peca, você deve chegar ao Pai, levando também o seu cordeiro. Chega no lugar, lá no cantinho da sua cama, do seu quarto, e diga: Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, trazendo o meu cordeiro puro, santo, imaculado, inocente. Teu filho que morreu pelo meu pecado. Eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro, te pedindo perdão. Então, aquilo que acontecia no Antigo Testamento foi apenas um método que Deus nos ensinou de nos perdoar, de apagar tudo, se nós chegarmos diante dele levando o cordeiro. Naquele momento que você faz isso, o olhar de Deus sai de você e vai para o cordeiro. O foco dele já não é o seu pecado, mas é o cordeiro. Assim como ele ensinou o sacerdote não examinar o homem, mas a examinar o cordeiro, assim agora ele não examina você, ele examina o cordeiro puro e santo que ele proveu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Também, uma das coisas que nós precisamos prestar muita atenção nessa hora é que muitas vezes nós cremos nisso tudo que estamos falando aqui. Cremos. Deus perdoa, perdoa. Eu chego diante dele levando o cordeiro Jesus, ele aceita, aceita. Mas eu? E quanto a mim? Será que eu me perdoo? Esse é um grande problema na questão do perdão. É que, às vezes, eu sei que sou perdoada por Deus, mas eu não me perdoo. Por quê? Porque Deus perdoou o meu pecado, mas eu não me perdoo. Por quê? Porque eu sou mais exigente do que Deus. Porque eu sou mais santa que Deus. Sabe o que é isso? Isso é orgulho. Todos podem errar, menos eu. Todos podem pecar, menos eu. De mim, Deus espera muito mais. Por quê? Porque eu sou melhor. Orgulho. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quantas vezes
eu me lembro muito de uma moça que veio se aconselhar comigo. Ela disse para mim do grande problema dela. Ela estava definhando. Eu saí daqui, eu passei num concurso, um concurso difícil, e eu fui trabalhar numa cidade do sul. Quando eu saí daqui, eu sempre tinha sido primeira aluna da sala, professora de escola dominical, um orgulho, uma alegria para minha família. E quando chegou lá, eu era assim um brilho na empresa que eu trabalhava. Depois de 2 anos, eu comecei a namorar um rapaz que gostava de mim. Eu me envolvi tanto com ele eu me apaixonei. Ele prometeu e ele queria casar comigo. Irmã, o que aconteceu é que eu me entreguei a ele. Eu me entreguei tanto, que eu passei a ser a amante dele, mas ele, para mim, era meu marido. Só que eu engravidei. E quando eu engravidei, que eu falei com ele, ele disse, não é justo que eu vá agora casar com você só porque você engravidou. Só porque você engravidou. Eu não vou casar com você só porque você engravidou. Não. Tem fulano e ciclano e tal que já engravidaram também. Por que eu iria casar só com você? Não. Você, tamanha mulher adulta, devia ter tomado cuidado. Não, comigo não tem isso. Você se vire. Ela disse que ficou no chão e que não tinha coragem de falar isso com a família dela. Então ela foi para o passo ainda pior, de fornicadora. Ela passou para assassina. A única saída que ela teve foi fazer o aborto. Matou o próprio filho. E depois ela adoeceu muito. Ela conseguiu uma transferência para a cidade dela. E ela começou a ter depressão. E ela começou tudo. Ela disse, irmã, ela me disse com essas palavras, eu sei que Deus me perdoou. Eu não me perdoo. Eu não me perdoo. Não admito que eu tenha feito isso. Você está vendo? Então eu falei com ela, minha filha, isso que está acontecendo com você é que o seu orgulho foi mimado desde que você era pequena. Você era a mais linda da igreja, você se vestia melhor, você era a melhor aluna da sala, você era a criança melhor na escola dominical, você passou no primeiro vestibular, tudo você era melhor do que os outros. Todas as outras meninas podiam tirar nota baixa. Inclusive, você nunca namorou aqui porque ninguém estava à sua altura. Então, o seu orgulho levou você ao ponto que você está hoje, você está morrendo. Por causa do seu orgulho, você matou o seu filho. Entendeu? Por causa do seu orgulho, você namorou um rapaz que era tão bom, que era o brilho da sua empresa. Porque só você podia pegar aquele rapaz para você quando nenhuma moça pôde. Ele ia casar com você porque ele ia ver que você era melhor do que todas. Você era superior a todas, então ele ia casar com você para passar você diante do rosto de todos. Ele fez com você o que fez com todas as outras. Porque ele não olhou para você como a melhor. Ele olhou para você como mais um pedaço de carne acessível, porque é isso que você foi. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando Deus diz aqui, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Deus está dizendo que ele apaga o seu pecado e que ele não lembra
não faz parte da memória de Deus, mas faz parte da sua memória e da memória de Satanás. Satanás, porque ele tem acesso à sua vida por um caminho chamado soberba, arrogância, orgulho. E você segura isso porque você continua achando que você ainda é melhor. Não. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você sabe que isso que você está sofrendo hoje é puro orgulho. É muito orgulho pensarmos que precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos perdoe. Desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu que quando o homem pecava, o homem comprava o cordeiro, levava para o sacerdote. O sacerdote ia sacrificar o cordeiro